dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Contos e Contos do Irmão X, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier, capítulo 12, A Árvore Divina. Ante nossa calorada conversação para definir o testamento de Jesus Cristo, o ancião de olhos lúcidos, complacente e humilde, esclareceu. O Evangelho, meus filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo frutos da vida eterna, sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Todos os viajores humanos que se adeiram dela aproveitam-lhe os dons de maneiras diferentes. Então, aqui está um conto de Humberto Campos. Ele começa contando aqui que um ancião, explicando para algumas pessoas o que seria essa árvore divina, que é o Evangelho, é o que Cristo deixou para nós como herança. E aí ele explica no começo que cada um veio e usa de maneira diferente essa árvore, o Evangelho, né? Então aí agora ele vai começar a descrever cada pessoa que chegou de frente a essa árvore. Adorou-a um sacerdote, colheu preciosa tinta na seiva e escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberania da lei. Tornou-se, por isso, poderoso condutor de almas. Apareceu um filósofo e consagrou-o ao exame de suas menores particularidades, pondo-se atitude interminável de indagação. Visitou a um geneticista que se revelou fascinado pela ofuscante luz das suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos, sem cogitar das horas. Procurou um pregador de frases corretas e escalou-lhe o tronco, improvisando nela luminosa tribuna em que passou a ensinar o roteiro do bem aos caminhantes. Aproximou-se um pastor e retirou-lhe um pequeno ramo que transformou em uma vara disciplinadora para as ovelhas. Veio um negociante, recolheu as folhas curativas e mostrou um vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. Passou um pintor, contemplou-lhe a beleza e compôs maravilhosos painéis, conseguindo ao vê-los a prosperidade e a fama. Apareceu um escultor hábil, seccionou-lhes os galhos robustos e converteu em delicada madeira e primorosas estátuas que lhes enchiam de riqueza e renome. Surgiu um polemista, anotou-lhes a posição no solo e fez minuciosas estatísticas de todas as suas possibilidades, de modo a discutir com bases sólidas as ideias que pretendia oferecer aos semelhantes. Apareceu um infortunado vagabundo que se lhe ajoelhou à sombra e acolhedora e dormiu satisfeito. Veio um doente, desesperado, que lhes fixou as flores perfumosas e arrancou-as ansioso a fim de obter um elixir da consolação. Cada qual se une à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que se sentia possuído. Todavia, embora dessem o máximo de seus esforços à obra do progresso coletivo em tarefas respeitáveis, continuavam sempre radicados ao campo inferior da vida, atormentados pelos interesses que os ligavam entre si. Eis, porém, que surge um homem diferente, caracterizado por grande boa vontade, não exibe título algum, a não ser uma indiscutível disposição à fraternidade real. Admirou com simpatia o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista, o vagabundo e o doente. Após longa meditação,
abraçou-se respeitosamente à árvore, colheu-lhe os frutos e comeu-os. Seus olhos iluminaram-se, fez-se mais sereno, mais forte e mais digno, e em silêncio passou a servir a todos, em nome do divino pomicultor. Como persistisse trabalhando abnegadamente, sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre, determinou o mestre que fosse chamado de discípulo, com as vantagens ocultas no céu. O velhinho interrompeu-se, sorriu e arrematou, né, a história. Segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós, em derredor de sua claridade, porém, toma cada aprendiz o título que deseja, e antes que pudesse interpelá-los para o mais amplo esclarecimento do apólogo, fez significativo gesto de adeus e seguiu adiante. Humberto Campos, né, nosso irmão X, do Chico Xavier. Um conto relativamente curto, né, meus irmãos, e só que, porém, muito profundo, né? Ele retrata aqui, né, um ancião, e ele foi interpelado para saber o que seria essa árvore, o testamento de Cristo, né? E aí ele comparou esse testamento, né, como se fosse uma árvore, que é o nosso evangelho, né, que é a boa nova, né, que vimos aqui há mais de 2000 anos, a gente abusando, né, dessa árvore, né? A gente sempre está satisfazendo nossos propósitos em detrimento da coletividade, como a gente observou aí. Sacerdote, filósofo, geneticista, todos aproveitando a seu bel prazer, né, da fruta, do galho, do tronco, né, de todas as partes da árvore, que é o evangelho, porém, só que eles agem um pouco satisfazendo a coletividade, mas a maior parte é interesse pessoal, né? Então, assim, embora eles dessem o máximo, né? Mas, assim, sempre pensando mais em si próprio, o egoísmo, né? A gente sabe que o egoísmo e o orgulho são as grandes chagas da humanidade, né? Então, hoje a gente vai fazer uma análise, uma autoanálise, para ver se a gente identifica, né, com algum desses personagens, né? Então, aí chegou ao sacerdote, né? Ele pegou e usou a seiva para escrever livros falando, né, de soberana lei, né? E ele usou para conduzir almas. O filósofo, né, para indagação. O geneticista, ele para estudar estudos complexos, né, sobre a raiz. Né? Um pregador, esse pregador achei interessante, um pregador de frases corretas. Ele escalou o tronco, improvisando nele uma luminosa tribuna e passou a ensinar o roteiro do bem aos caminhantes. Esse pregador foi até razoável, né? Assim, observando os outros, né? Que agiu mais interesse pessoal. O pastor pegou um ramo e transformou numa vara disciplinadora para as ovelhas, né? A gente vê isso até hoje, né? Não só pastor, mas como padres, dirigentes, né? Aí veio um negociante, né? Usou para fazer remédio e a maioria você vê que adquiriu fortuna, né? E esqueceu do propósito da árvore. O escultor usou para fazer primorosas estátuas, polemista só para discutir ideias, ou um vagabundo usou para usar a sombra, né? Para ficar lá de boa, e o doente para consolação. Aí que começa aí surgiu um homem diferente, como o Humberto Campos descreve, e um ancião descreve aí no conto, né?
de grande boa vontade. Não exibe título, olha, não tinha título nenhum. E não, a não ser a disposição fraterna e real. Ele admirou, né, os irmãos, você vê que ele, com muita simpatia, ele olhou para todos aqueles que estavam usando a árvore, mas com um propósito para si próprio, né? Meditou, abraçou a árvore, colheu os frutos e comeu. Aí seus olhos iluminaram-se. Ó, ele recebeu uma transformação física e espiritual. Fez-se mais sereno, mais forte e mais digno. É o que a gente acontece com a gente. Quando a gente está numa situação de desespero, de sofrimento, de desequilíbrio, a gente usa o evangelho, a gente tem, os espíritas têm muito isso. Abre o evangelho, faz uma oração e a gente se fortalece, né? Então aqui está bem, isso aqui que acontece. As obras espíritas explicam certinho como que age no nosso corpo físico, tudo isso aqui, ó, que ele fala que a gente fica mais forte, mais digno, quando a gente está em sintonia com o Evangelho, né? E em silêncio passou a servir a todos, em nome do divino Polnicultor. Esse divino Polnicultor é o próprio Cristo, né? Então, ele serviu a todos, em nome de Jesus. Como persistisse trabalhando abnegadamente, sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre. Determinou o mestre, Jesus, que fosse chamado de discípulo. Olha que bonito. Com vantagens ocultas no céu. A gente sabe que a gente passa por uma encarnação e a gente consegue completar a maior parte da nossos objetivos reencarnatórios, a gente vai chegar no céu com a satisfação maior, com a consciência tranquila, com a serenidade, né? Então, é isso que ele falou aqui. E ele foi considerado, determinou Jesus fosse chamado de discípulo, com todas essas vantagens, né? De ser um ministro de uma colônia, de etc, né? Aí o velhinho, no final da história, eu achei interessante, né? Ele sorriu e arrematou, né? Que o evangelho permanece entre nós, né? Em derredor de sua claridade, porém, toma cada aprendiz o título que deseja. Então, depende da gente, né? Qual o título que eu quero? De discípulo ou de aproveitar tudo que Deus nos dá, os talentos, para interesse próprio, né? A gente sabe que a gente veio para cá para servir. Jesus falou lá na última ceia ali, ou na hora do lava-pés, também falava justamente da gente. Quem será o maior? É o mais servidor. Agora eu vou projetar os slides para a gente poder entender o que é o Evangelho, né? O Evangelho é boa nova. É a boa nova do Cristo, né? Boa notícia, que significa novidade fortunosa, né? Que resume os ensinamentos e os exemplos trazidos pelo Cristo. No Espiritismo de A a Z, tem várias definições de muitos livros espíritas falando do Evangelho. O Evangelho é a fé, o amor, a justiça, divina pedra de toque da religião e da moral. É o mais perfeito código de conduta que se conhece. No Evangelho de Jesus, encontramos todas as luzes e os recursos inevitáveis para resolver os problemas da afeição do mal dirigida, das fraquezas de sentimentos e de viciações sexuais. Se a ciência cuida do corpo, o Evangelho orienta e ilumina o espírito. O Evangelho acerta a indicar o caminho. É o fundamento da ordem e do progresso. O Evangelho é o amor na sua mais elevada expressão. Amor que unifica e constrói para a eternidade. Amor que assegura a perpetuidade de todos os fenômenos evolutivos. Somente o Evangelho aproxima os homens, porque ele é a caridade. Essa parte eu achei muito bonita.
né? Então, ele vai aproximar a gente, né? Uns dos outros, né? Então, Emmanuel, o que ele fala? Antes de conhecer o Espiritismo, a gente pensava que os evangelhos era justamente essa doutrina, não é revestido só do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas. Ele fala assim que o Evangelho está na beleza imortal que se irradia suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Isso aqui é no livro A Caminho da Luz, né, do Chico e do Emmanuel. Mais para frente um pouquinho, eu coloquei aqui algumas lições divinas aí do nosso Evangelho. Então, coloquei aí como o Sermão da Montanha, né, muito importante para nós, né, a gente não tem como eu falar disso aqui, esse aqui gasta um monte de tempo, mas eu só listei eles para a gente saber dessas divinas lições, né? O Sermão da Montanha tem mais de 40 parábolas, entre elas a gente destacou algumas aqui: o bom samaritano, o semeador, a ovelha perdida, o filho pródigo, o homem rico e o Lázaro, a parábola dos talentos, figueira sem figos, figueira sem folhas, semente de mostarda, o fermento, o joio do trigo, da rede, entre outros, né? Então, aqui está a mais pura essência do Cristo e das leis de Deus, né? O que norteia o universo. Mais para frente, eu peguei aqui no livro Renúncia alguns trechos referindo o que seria o Evangelho, né? É uma revelação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus, mensagem de salvação, nunca de tormento. Muito bonita essas definições aqui. Peguei o de Leon Denis, no Ser e Destinador. Na primeira parte, ele fala da evolução do pensamento. Eu trouxe isso aqui mais para a gente entender como é que aconteceu, né? Veio a lei mosaica, o Cristo, e depois, o que a humanidade fez, usou esse evangelho a pretexto do nosso ponto de hoje. A gente observa que foi parecido um pouquinho, que todo mundo usou, muito mais parecido que pela coletividade, para a caridade, para o progresso, né? Então, aqui ele fala justamente isso, Leon Denis, nesse capítulo, na primeira parte, que ele fala o problema do ser, a evolução do pensamento. Aí ele fala que o catolicismo, imobilizou o pensamento em vez de procurar-lhe o voo. Está na natureza do homem exaurir todas as formas de ideias, ir até os extremos, antes de prosseguir o curso normal da sua evolução. Cada verdade religiosa, afirmada por um inovador, enfraquece e altera com o tempo, por serem quase sempre incapazes os discípulos de se manterem na altura a que o mestre os atraía. É importante isso aqui, né? Então, assim, a gente vê que é o que aconteceu de lá para cá, do Cristo para cá. O Leon Denis está trazendo, eu resumi algumas coisas. Nesse momento, a doutrina tornou-se fonte de abusos e provoca, pouco a pouco, um movimento contrário no sentido do ceticismo e da negação. Foi o que aconteceu. Com o tempo, a gente tem que agradecer muito ao catolicismo, né? Eles guardaram o evangelho por uma boa parte dos séculos, né? Só que teve esse abuso, né? Essas alterações de trechos, né? A gente sabe o que aconteceu, né? Então, assim, o que aconteceu? A humanidade foi evoluindo, e aí a ciência foi mostrando alguns absurdos que alguns evangelistas ou algumas pessoas tradutoras escreveram e alteraram nos textos. E também a própria ciência não viu que tinha certos trechos de forma alegórica que falavam, né, que criou o mundo em 7 dias. Então, a gente sabe que Emmanuel, na Caminho da Luz, fala que foram eras, né? Então, assim, ele foi criando um certo ceticismo e negação.
a fé cega sucede à incredulidade. O materialismo faz sua obra e somente quando ela mostra toda a sua impotência na ordem social e que se torna possível uma renovação idealista. Aí a gente percebe que começou um movimento de materialismo, mas essas correntes, né, judaica, helênica, misturaram e começou a se chocar. Desde os primeiros tempos do cristianismo, na esteira da religião nascente, sucedem-se rupturas, conflitos, no meio dos quais o pensamento do Cristo se vai, pouco a pouco, velando e obscurecendo. Declaram-se cismas, as alterações, as acomodações sucessivas aconteceu com a doutrina cristã na sucessão dos tempos. O verdadeiro cristianismo era uma lei de amor e de liberdade. As igrejas fizeram dele uma lei de temor e escravidão. Vamos parar um pouquinho aqui, que o Leon Denis foi bem profundo aqui, né? Isso aqui, a gente observa, né, que lá na Idade Média aconteceu bastante essas coisas aqui, né? Que as pessoas usavam, né, o pecado e para dominar os outros, uns dominando os outros, né? Inquisição, teve toda essa parte triste da humanidade, né? Daí se afastarem gradualmente da igreja os pensadores, né? Então foi se afastando aquelas pessoas intelectuais da igreja, que viu que tinha um certo abuso aí, né? Kardec, a gente vê a história dele ali, na época dele, ele já percebia isso, né? Tanto que ele teve uma resistência a observar no começo os fenômenos. Daí o enfraquecimento do espírito religioso. Mais para frente, o Denis continua, né, falando com a perturbação que invadiu o espírito e as consciências, o materialismo ganhou terreno. Mas toda essa confusão que a igreja e mais as pessoas que estavam à frente da igreja foi deturpando o evangelho, né? A sua moral, que pretende foros de ciência, que proclamava a necessidade de luta pela vida, o desaparecimento dos fracos e a seleção dos fortes, reina hoje quase como soberana, tanto na vida pública quanto na vida privada. Todas as atividades se aplicam à conquista do bem-estar e dos gozos físicos. Olha aí, em 1800, 1900, o Denis falando uma coisa que ainda a gente vê que existe, né? Que as pessoas só pensam no bem-estar e nos gozos físicos. Ainda, muitos irmãos equivocados, né? Ó, o que Denis continua? Por falta de preparação moral e de disciplina, a alma perde as suas energias, insinuam-se por toda parte o mal-estar e a discórdia na família e na nação. A gente vê aí, ó, na nação, guerras aí, recentes aí, né? Atual aí. Dizíamos, um período de crise. Não obstante as aparências, nada morre, tudo se transforma e renova. A dúvida que se assedia às almas entre nossa época prepara o caminho para as convicções do amanhã, para a fé inteligente, esclarecida, que há de reinar no futuro e se estende-se todos os povos e todas as raças. A humanidade começou a ter consciência de si. Acima e fora dos antagonismos políticos e religiosos, constitui-se agrupamento de inteligências, homens procurando com os mesmos problemas, aglioados pelos mesmos cuidados, inspirados pelo invisível, trabalham numa obra comum e procuram as mesmas soluções. Pouco a pouco vão aparecendo e fortalecendo-se, aumentando os elementos de uma ciência psicológica e de uma crença universal. Aqui ele está começando a entrar com o clima do espiritismo, do surgimento da terceira revelação. O Denis foi bem sucinto aqui, né? A proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio da humanidade. Assistimos aos prelúdios de dessas novas renovações maior e mais profunda que as precedentes. Já não
tem somente o homem por mandatários e intérpretes, o que tornaria a nova dispensação tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que se exercem ao mesmo tempo a sua ação em toda a superfície do globo, em todos os domínios do pensamento. Sobre todos os pontos aparece um novo espiritualismo. Aí, meus irmãos, surge o Espiritismo, né? Que é essa doutrina maravilhosa que nós conhecemos. O que eu peguei, assim, que eu achei mais, assim, de pensamento, que mais me marcou, falando do Evangelho? Os pregadores, os facilitadores, os missionários. Aí eu fui lá em Paulo Estevam, no capítulo 5 da primeira parte, aquele primeiro diálogo lá na Casa do Caminho, diálogo não, né? A pregação de Estevão junto a Saulo. Ainda não tinha se tornado Paulo, doutor da lei, tirano, autoritário, né? Que defendia Moisés e ainda não conhecia o Cristo. E aí, na pregação do dia, lá na Casa do Caminho, o Estevão falou do Evangelho. Olha o que ele trouxe para nós, né? Uma obra-prima aqui do Chico com Emmanuel. Trazer isso aqui do lado das bibliotecas espirituais, umas definições tão bonitas do Evangelho. Aí Estevão falando para aquelas pessoas, para os aflitos, para aquelas pessoas doentes, enfermas, sofredoras, lá todo mundo humilde, pobre, passando fome, tudo, naquelas condições. A gente sabe que a Casa do Caminho tinha, né? Aquelas pessoas que frequentavam, miseráveis, né? E aí Estevão começou: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limite. Eram os escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoráveis a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos, consonante às promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno. O emissário divino veio até ao antro de nossas dores, amarguras e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atende aos problemas angustiosos da criatura humana com uma solução de amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Olha aí, ó, falando no nosso texto de hoje. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na sua vida e na sua morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz, de luz, esplandece na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperasses por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração,
e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperastes o Deus justo, carregaste os grilhões de impiedade humana na desolação e no deserto, convertestes em cânticos de esperança as ignomínias do cativeiro. Sofrestes o opróbrio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, aos teus jovens e as tuas crianças exterminadas sob o glande das perseguições, mas nunca descrescestes da justiça dos céus, como o salmista afirmasse no teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Chorastes no caminho longo dos séculos, com as tuas amarguras feridas. Como Jobe, viveste a tua fé subjugada pelas algemas do mundo, mas recebeste o sagrado depósito do Jeová, o Deus único, ó esperanças eternas de Jerusalém. Cantai de júbilos, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, não compraram para o céu com um alto preço do sacrifício supremo. O Cristo nos libertou para a frente, Filho de Deus e emissário da sua glória. Seu maior mandamento confirma Moisés, que recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas e de todo o coração, de todo entendimento. E o Cristo acrescentando nos mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros como ele próprio nos amou. Seu reino é de consciência reta e do coração purificado a serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho de redenção espiritual, aberta de par em par aos filhos de todas as nações. Seus discípulos amados vieram de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras de melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Essa é a nossa conclusão do nosso estudo, né? Então, ó, o que Estevão, naquela época, né? A gente sabe que ele não conviveu com Cristo, né? Quando ele chegou na casa do caminho, ele se deparou com os evangelhos e identificou o Messias. E nisso ele ficou todo dia lendo, e aí ficava cada vez mais maravilhado com os evangelhos e fazia as pregações na casa do caminho, junto com os outros discípulos, né? João, Pedro, Tiago, e aí nesse dia, ele falou essa pregação em frente a Saulo, a gente sabe, através do nosso querido Emmanuel. E, por fim, nós temos 2 minutinhos, eu trouxe um poema aqui do Parnaso de Além-Túmulo, né, do Abel Gomes, né, psicografia do Chico Xavier, para finalizar o nosso estudo. Né? Temos Jesus, que é o título dele aqui, do Abel Gomes. Desaba o mundo, o velho mundo em treva densa, e a guerra com o lobo carniceiro. Ameaça a verdade, humilha a crença. Nas torturas de um novo cativeiro, mas vós, nos turbilhões da sombra imensa, tende convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa. No serviço do bem ao mundo inteiro, eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas do mundo, dos homens da caverna. Mas nós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da luz da vida eterna. Que assim seja.